Segundas Reis, capítulo de número 4. Vamos ler até onde o Espírito Santo nos levar em nome de Jesus. Que diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor levar-me meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte os que estiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Soberano e eterno Deus, poderoso e majestoso Pai, daí a tua santa e majestosa palavra foi lida, precisa ser explanada, Senhor. Amém. Usa teu servo por misericórdia, porque o Senhor é Deus e a nossa dependência é total de ti. Sem ti nós não somos nada. Espírito Santo, fala através do teu Filho, tudo aquilo que eu meditar, Senhor, vem edificar vidas nesta noite. Fala tudo aquilo que a tua igreja precisa ouvir, não o que eles querem ouvir, em nome de Jesus. Poder sentar dando glória. Meus amados e queridos irmãos, o texto qual nós lemos fala de uma mulher que era mulher dos filhos dos profetas. Com certeza era uma mulher crente, porque o profeta, para ele derramar bênção sobre as nossas vidas, amando do Senhor, nós temos que estar no padrão do Senhor. E estando nós no padrão de Deus, no prumo de Deus, as bênçãos são verdadeiramente derramadas. Porque esse Deus, ele nos conhece, ele é tremendo. Ele não deixa os seus queridos na mão. Ele nunca esqueceu de nenhum de nós, nem vai esquecer jamais. Nós somos infiéis a Ele, mas Ele sempre foi e sempre será fiel para conosco. Esta mulher, queridos, ela, sendo uma mulher viúva, tinha acabado de perder o seu marido, mas o seu marido deixa uma dívida, e o homem de Deus que passa por ela foi sucessor de um dos maiores profetas da história da Bíblia, todos nós conhecemos, que foi Elias. E essa mulher, ela clama a ele, e nós não podemos clamar a outro, porque a mulher é sábia, e ela diz: o meu marido, teu servo, morreu. Olha que coisa mais linda. Quando ela diz meu marido, teu servo, ela fala de família. Ela direciona a família. Porque se ela não direcionasse a família, ela dizia o teu servo, meu marido. Mas ela disse meu marido, teu servo. E família mora no coração de Deus. Ela pediu de uma maneira sábia
E o profeta disse: que eu te hei de fazer? Diz-me o que tem em casa. Ela disse: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Você sabe por que ela se expressa desta forma? Porque o homem ele já tinha tomado tudo. Os escritores, acredito eu, diz os historiadores, Flávio Joséfo, que ele chegava e tomava tudo. Eles levavam o que tinha de valor em sua casa. Acredito eu que fogão, geladeira, tudo eles levaram. Observe que o mundo, ele conhece o Deus que nós servimos. Ele sabe que o nosso Deus, ele tem todo o poder. Mas o mundo gosta do que faz. Observe que nós crentes, nós pecamos, mas nós se arrependemos, dizemos: Senhor, me perdoa, todos os dias. Mas o mundo, querido, o mundo gosta do que faz, eles gostam do pecado. Lembro-me de um rei, um homem que um dia um profeta, ele vai até diante dele e diz: um dia tu reinarás sobre Israel. E o tempo passa, porque o mundo muitas vezes não crê no homem de Deus, não crê no profeta. Porque profeta que é profeta, quando ele profetiza, acontece. Quando o homem é de Deus e quando a profecia é de Deus, tem que acontecer. Porque Deus não nos levantou à toa. E um dia, esse profeta por nome Aías, ele vai diante de um homem chamado Jeroboão, e ele diz: um dia tu reinarás. Ele disse: Deus manda te dizer que um dia tu reinarás sobre Israel. E o tempo passa, irmãos, e este homem realmente reina sobre Israel. Mas esse homem, ele faz tudo que era mal, que é mal aos olhos do Senhor. Ele quebra os utensílios do Senhor. Ele leva Israel à ruína, a adorar deuses estranhos. E os historiadores dizem que foi um dos piores reis de toda a Bíblia Sagrada. Observe que eles não só sabem que o Deus que nós servimos é todo poderoso, porque quando o negócio aperta para eles, ele corre para o crente que ele sabe que é crente e diz: ore por mim, irmão, ore por mim, irmã. Esse Deus nunca nos deixou, nem vai nos deixar, irmãos. Aleluia. Ele fez coisas horríveis. E Deus esperando o tempo dele. Porque Deus faz de nós como se fosse uma pipa. Ele deixa a gente à vontade. No momento certo, ele puxa. Porque o controle das nossas vidas está na mão dele. A Bíblia diz que esse homem fez salseiro, irmãos. Aí um dia o seu filho adoece. Porque Deus só vai naquilo que o homem ama. E aí o que é que ele faz? O filho já vê que o filho dá a morte. E Deus usa o profeta para predizer a ruína dele. Porque o homem era perverso, o homem era mau. Você sabe o que ele faz? Ele manda a sua mulher se disfarçar e ir até a casa do profeta, e até a casa do homem de Deus. Ele sabe ou não sabe que o nosso Deus é todo poderoso? Ele disse: esse homem vai dizer: se meu filho morre ou se meu filho vive, vai lá, disfarça-te e vai até lá, até ele. O texto diz que o profeta já estava velho, nem enxergava de tão velho que era. Sua mulher vem disfarçada, porque mulher de rei se veste muito bem. Se mulher de presidente hoje se veste bem, imagine naquela época.
andava naqueles cavalos manga larga, mas ela foi andando. O texto diz que ela foi de pé, para não dizer que era mulher de rei. A Bíblia vai dizer que quando ela vai com o seu tamanco, ela pisa na porta do profeta, o profeta de dentro de casa grita: entra a mulher de Jeroboão. Meu Deus do céu! Ela se admirou e disse: como sabes tu que sou eu? Antes de você sair de casa, Deus já me falou que você vinha até aqui. Homem de Deus que é homem de Deus. Quem fala é Deus ao seu coração. Mulher de Deus que é mulher de Deus. Ninguém engana, irmão. Não tem engano. A palavra que sai é verdade. Essa mulher aqui, irmãos, estava em maus bocados. E onde ela morava tinha muitos crentes, mas ninguém se manifestava para ajudar. Era como se fosse uma vila. Mas observe o texto: a mulher se dava bem com todo mundo, toma vasos emprestados. Ela nem foi com 2 filhos. A mulher era crente. Tem muito crente por aí que não quer nem conta com seu vizinho, meu irmão. Mas homem de Deus e mulher de Deus tem que ter comunhão. Seja ele seu inimigo, sua inimiga, orem por ele, clame por ele. Você está pensando que o povo gosta de nós? Ele só faz nos observar. Você sai de manhã, ele olha, chega de noite, ele olha. Eles só estão perdendo tempo, não. Quando você compra um carro novo, misericórdia. Olha aí. Poxa, vou para essa igreja, o negócio lá é bom. Está dando certo. Começa a almejar o que você tem, mas passar o que você passa, ninguém quer. Essa mulher, querido, se dava bem com todo mundo e disse: vai. E os filhos tomem vaso, irmãos. Acredito eu que era briga para emprestar. Ela tinha intimidade. A mulher não desfazia em ninguém. O povo chegava, criticava ela, mas ela orava. Meu Deus do céu. Você pode me odiar, mas eu te amo. O diabo fica tão irado, irmãos, que ele diz: rapaz, eu não gosto desse cara, vai terminar eu gostando dele. O moleque é negão, careca. A gente só vê os dentes, mas rapaz, o cara é gente boa. Meu Deus. Esse Jesus é coisa boa, irmãos. Deus é tremendo. E os meninos tomam vasos. O mundo só enxerga o que está na frente dos seus olhos. Eles levaram tudo que achavam que tinha valor na casa da mulher. Mas um vaso de azeite que tinha todo um valor, eles não levaram. Meu Deus. Eles não conseguem ver aquilo que é espiritual, irmãos. Eles não conseguem ver. Jesus trabalha na nossa vida desta forma. Muitas vezes as pessoas observam a nossa roupa. Quando a gente chega, quando a gente sai. Porque nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. E ele só está esperando a gente dar um tropeço. Até as palavras que saem dos nossos lábios, ele diz. Se você dizer: poxa, ele está chegando, pastor. E isso começa dentro da nossa casa.
confiança. Eu li a Bíblia, às vezes não entendia e dizia: Senhor, quero um entendimento, Senhor. Não para me exaltar, mas para passar para as pessoas que ainda não conhecem. Me dá um entendimento da tua palavra. E quando eu estava bem da minha andando dentro de casa, Deus começava a ministrar no meu coração. E eu falava sozinho e meu neto vinha atrás de mim: o Senhor está falando sozinho, meu avô. Eu digo: não, meu filho, eu estou falando com Deus. Ele diz: cadê ele? O meu filho, ele é tão grande, mas ele cabe dentro de nós. Ele dizia: eu digo: Aí hoje, quando eu chamo ele, 15 anos, já tem. Mas na igreja, meu filho, como meu pai, meu avô, eu vou malhar, eu vou para a academia hoje. Tá bom. Deixou de adorar, deixou de ser adorador. Ele um dia eu vou, eu digo: tá bom. Mas ele não deixa de te observar. Qualquer palavra daí, não, mas vou sair. Que palavra é essa? Eles nos observam. Esta mulher era observada, irmãos. Essa mulher não precisou nem sair de casa, porque ela era um exemplo para os seus vizinhos. Seus filhos vai e busca vasilhas, e buscou tantos que eu acho que ainda ficou gente querendo emprestar. Falta eu! E o menino já chega. O texto diz que o profeta disse: coloca a parte os que estiver cheio. Ela foi enchendo. Quando chegou nos últimos, ela diz: traz mais um. Acabou. Parou o azeite. Você sabe por que Deus, Ele nos ajuda até aquilo que nós necessitamos. Ele não dá demais, porque crente é focado. Se a geladeira estiver cheia, ele não vem para o culto. Se a conta bancária estiver recheada, domingo não tem escola bíblica, não. Vamos para o passeio de escuna. E ele só dá o necessário. Por isso que o azeite parou. Ela vai para o profeta diz: vende tudo e depois vive do resto. O resto foi o mesmo vaso que ela tinha, irmãos. A riqueza estava com ela e o mundo não conseguiu ver. Queridos, nós temos tudo e muitas vezes nós reclamamos. Abacuque, ele questiona Deus no capítulo 1, é só questionamento. Ele quer saber por que os crentes sofrem e por que os ímpios não batem cabeça, os crentes fuzíveis, os ímpios ficam sempre de boa. No capítulo 2, ele sobe ao monte esperando uma resposta e Deus dizia a Abacuque: calma, os seus opressores, eles não vão ficar impunes. No capítulo 3, verso 17, ele reconhece, porque ele desce do monte já sabendo quem é Deus e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, e a fé firma no coração dele, e ele começa a se expressar dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as vacas nos currais sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação, meu Deus. Deus não esquece de nós. Lembro de Asaf.
73, Asaf diz: como é Deus para com os limpos de coração. Quando a mim os meus pés quase que se desviaram, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O homem tinha tudo, irmãos. Vivia das ofertas usadas ao alforje do Senhor. Mas ele prefere invejar os ímpios, e Deus diz para ele, quando ele entra no templo de Deus, ele diz: Asaf, tu tem tudo, se diz não ter nada. Mas uma coisa eu te digo, um dia o ímpio vai querer estar em teu lugar e não vai poder. Bom é adorar Deus, bom é glorificar o nome dele, bom é o irmão é ser ferro e serva, aleluia, adorador. Se a igreja acredita, dá um prato de glória para Jesus aí. Meu Deus do céu. O amor dele é tamanho sobre nossas vidas. Mesmo falho que somos, eu me regozijo no Senhor. Esse que nos fala é motorista de Uber, e às vezes eu choro sozinho no volante do Senhor. Porque às vezes as pessoas me fecham, dão um carro em cima de mim, joga a moto e ainda me xingam. Eu digo: meu Deus. E eu fico com vontade de abrir a janela e acabar com ele, dizer um trem. E Deus disse: fique tranquilo. Fique tranquilo. É por isso que o mundo não quer estar no nosso lugar, irmão. Tem gente que não nasceu para suportar. A irmã ainda hoje de manhã pegou um Uber comigo e disse: irmão, eu não sei porque Deus bota tanta prova sobre a minha vida, não, porque o seu galardão vai ser maior do que o dos outros. Ele conhece, irmãos, quem aguenta passar prova e quem não aguenta. Tem muita gente aí que é predestinada, mas não vai ter coragem de fazer o que a gente faz. Ele não vai querer pregar nas ruas, nos ônibus, nos trens. Ele não vai querer ir na casa daquelas pessoas que sofrem. Um morador de rua, abraçar e pregar a poderosa palavra que transforma. Ele não vai ter essa coragem. Aí muitas vezes Deus prepara e leva. E ainda tem crentes que dizem: Rabi, não morreu com Jesus, não vai ser salvo não. Era filho de crente, mas morreu longe do Senhor. Meu Deus! Eu te digo, irmão, Noé passou 120 anos pregando o evangelho e não ganhou uma alma sequer. Mas toda a sua família entrou na arca e não era crente. E não era um crente, porque Deus achou, a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, não foi nos deles. Mas quando ele entrega o projeto na mão de Noé, misericórdia, meu Deus. A mesma madeira que Deus usava para fazer a mesa do lugar santo, do lugar santíssimo, era madeira de acácia, uma madeira que ela tinha nó, era madeira difícil de se trabalhar. Essa madeira representa nós, e Deus trabalha de uma forma e deixa tudo desconforme. Aí é meu povo, porque nós vamos trabalhar Deus. Meu Deus! Mas Ele nunca desistiu de nenhum de nós. Os discípulos abandonaram várias vezes
Principalmente Pedro, porque Jesus chama ele 3 vezes. Jesus ressuscita no Vale de Gileade, capítulo 1 de João. E no capítulo 5, Lucas fala sobre a pesca maravilhosa. Ali já é a 3ª vez que Deus fala com Pedro, chamando ele, entregando uma grande responsabilidade em suas mãos. E Pedro, irmãos, era mais teimoso do que a gente. Ali era demais. A Bíblia diz que Jesus disse para ele: olha, ficou 40 dias após ressuscitar, ensinando aos seus discípulos, e disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de glória. Porque ele estava nos preparando, porque ele sabia que ia se levantar Paulo, ia se levantar muitos contra os crentes, porque os crentes só começam a se levantar quando Paulo começa a matar muita gente. Às vezes é preciso acontecer algo conosco para nós nos levantarmos. E Deus sabe trabalhar nas nossas vidas, irmãos. A Bíblia diz que Jesus manda ele esperar, mas Pedro vai pescar no capítulo 21. O texto diz que ele pesca a noite toda, nada apanhou. O amor de Jesus é tão grande para conosco que de manhã cedo ele lavando as redes, Jesus passa por ele e não conhece Jesus. Jesus abate no ombro dele e ele não sabe quem é Jesus. Ele olha, Jesus pergunta: o que tem de comer em casa? Ele diz: nada. Jesus disse: lançai a rede do lado direito do barco. Meu Deus do céu! Se você não tem nada, Jesus providencia. Às vezes a gente quer tornar o problema na mão de Deus, queremos resolver, mas quem resolve tudo em nossas vidas é Ele. Temos de esperar nele. A Bíblia diz que Pedro lança as redes e a rede vem cheia de 153 grandes peixes e a rede não se rompe. Quando ele chega, Jesus chega até a praia, sai todo mundo andando, ele olha, já tinha peixe e pão assado na brasa. Como o irmão disse aqui, que crente come muito, parece que eu vejo eles correndo, porque a fome era grande. Correu para ir pegar Jesus. Epa, desce aí não. Se ele disse vai esperar em mim, porque eu sou um Deus de provisão. Puxe a rede. Puxe a rede. E ele puxou a rede, irmão, veio cheia de 153 grandes peixes. Era peixe de qualidade. Deus, ele só dá o melhor para nós. Não deixa a gente para depois nunca, a gente que deixa ele. E depois de tudo isso ele diz: vem cá, Pedro, porque nesse texto aí praticamente ele abandonou o ministério e disse para ele não ir, ele foi. E quando ele disse eu vou pescar, os outros diziam eu também vou. Está vendo? Quando você persevera, muita gente persevera contigo. Esses que nos olham, quantos nos já se converteram? Eu mesmo tenho 20 anos, já tenho um bocado, mas Deus não deixa a gente ver muitas vezes, porque nós temos o eu. Eu ganhei esse plano. Esse trabalho não é nosso. Nosso trabalho é pregar. O trabalho de ganhar almas é com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo plantou e Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quem somos nós para ser alguma coisa?
Depois de tudo isso, Jesus diz: agora vem cá, tu me amas? Ele já veio já com vergonha, andando com o Senhor. Ele perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Ah, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele olha e diz: tu sabes, Senhor, tu sabes, cuida das minhas ovelhas. Ministério, irmãos. Ministério. E quando Jesus tem ministério para colocar nas nossas mãos, não tem para onde correr. Vai ter levante e vai. Muitos vão dizer: ah, você não fala direito, você fez só o segundo grau, você não se formou. Mas a gente tem hermenêutica, tem um pouquinho de exegese, dada por Deus, por misericórdia, porque só Deus pode fazer isso. Só Deus faz analfabeto pregar. Glória a Deus. Jesus é tremendo, irmãos. Essa mulher aqui é um exemplo para nossas vidas. Ela estava, ó, tinha comunhão com os seus vizinhos, mesmo eles falando mal. Porque se nós observarmos, acabaram com a vida de Noé, meu irmão. Noé foi pegar madeira, acho que até os filhos dele diziam: não, pai, para que esse negócio, meu pai? Um barco tão grande, tantos anos que não chove, o pessoal matou, esse cara é maluco. Está vendo que não vai chover? E o texto diz que eles bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento. Até que um dia chegou o vento. Parece que eu vejo Noé tentando tirar até o projeto do chão, Deus dizendo: deixa aí mesmo. Entra na arca, fecha por dentro, que eu me encarrego de fechar por fora. O texto diz que ele diz: agora chama tua mulher. Primeira coisa que ele diz, aí ele chama: agora chama os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. 7 pessoas entram na árvore. Para um homem que pregou 120 anos na terra. Nós vamos ter muita surpresa no céu, irmão. Nós vamos ter surpresa. É por isso que o Evangelho, como nós pregamos, é simplicidade, porque Jesus é simples. Paulo já dissera nas cartas aos Filipenses, capítulo 2, verso de número 5 em diante, ele disse: de sorte que há de vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. E chegando na forma de homem, ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, no qual todos os joelhos que estão nos céus e na terra, e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aqui é simplicidade. Isso aqui é simplicidade. Ele se fez semelhante a nós, a mim e a você. Ele nos usurpou ser igual ao Pai. É por isso que o Evangelho é simplicidade. Deus opera, queridos, em lugares simples como esse aqui. Às vezes, você vê igrejas abarrotadas,
intelectuais, homens, teólogos, bacharéis em letra. E muitas vezes Deus está longe da minha. Quando Elias foge por Carmelo, 3 elementos se manifestam. Um grande e forte vento, se manifesta um fogo e uma grande tempestade. Deus não estava inimigo dos 3. De repente Deus aparece com uma voz mansa e suave, dizendo: que fazes aqui, Elias? Ele grita: o Senhor não sabe? Mataram todos os profetas. Deus estava dizendo: às vezes, Elias, eu não estou em grandes lugares. Às vezes eu estou em lugar simples como esse aqui. Eu não estou onde está, eu não estou onde está grandes homens de Deus, que tem nome. A gente não, que vai dar uma oportunidade, a gente corre. O microfone na mão da gente não tem cola, não. A gente fala que Deus mandou e cai logo fora. Sabe por quê, irmão? A gente tem medo do chamado. Você sabe por que muitas igrejas fazem acepção? Mas se você perguntar, não faz não. Você chega em um culto de libertação, já tem quem vai orar. Você já sabe quem ora todo dia, quem louva todo dia. Antigamente eu chegava no culto, irmão, não tinha negócio de escolher que ponta de mesa, não. Deixava Deus trabalhar. Fulano não está com a oportunidade. Porque soldado no quartel tem que trabalhar. Você pode pegar o microfone e gaguejar, mas é Deus que vai falar até que você. O homem hoje escolhe quem tem boa oratória, quem fala bonito. Você pode falar nós vai, nós fui, mas Deus sabe o que você fala. O homem vai dizer: você falou sem plural. A minha cabeçuda aquele crente. Mas Deus te conhece, irmão. Ele está onde tem pessoas simples. Você já viu o velhinho que disse que o demônio manifestou um monte de gente para poder expulsar? E disse: mas chama a velhinha lá que só tem 2 dedos, 5 de oração. Chamou a velha, depois gritou: velhinho tinha cabo no joelho, o fundo do pé rachado, porque a sandália já estava partida, mas ela, ó, tinha intimidade com Deus, que vale a nossa intimidade com Ele. Às vezes a gente não quer nem falar, porque os discípulos vão lá caminho de Emaús, eles iam murmurando, e Jesus quer ouvir a sua voz. Jesus pergunta a ele: pô, de que falas? E ele diz: você não sabe? Nem conhece Jesus? Você peregrina em Israel? E Jesus ouve eles falar dele mesmo. Eles mataram o nosso Senhor poderoso em palavras. E nós achávamos que era Ele que ia remir Israel. E hoje já é o 3º dia. Jesus quer que a gente fale com Ele. Não deixe de falar com Deus. Não importa o horário, não. Eu sei que de madrugada é melhor. Mas tem gente que diz que de madrugada a fila é menor, mas e o fuso horário? Qualquer hora que você ore, meu irmão,
ela chega até o alto e sublime trono de Deus. O crente bota o seu joelho no chão que Deus ouve lá em cima, o céu se abre. Qualquer lugar que você estiver, fale com Ele. Porque se Jesus, Ele nunca esqueceu de nós. Essa mulher aqui, o profeta chegou, nunca mais voltou. Nada para ela, nem para seus filhos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade de